Olá, aqui quem vos fala é o professor Azamor. Nós estamos aqui nesta live para falar de um tema muito especial neste dia: liderança consciente, equilíbrio entre sucesso e bem-estar. Eu creio que essa live ela vai ser de bastante interessante, de um conteúdo muito especial que nós preparamos para você. Aqueles que estará falando um pouquinho de empreendedorismo também, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito saudável, de muito aprendizado e de boas informações. Agora nós vamos voltar para o nosso tema aqui, que é liderança consciente e equilíbrio entre o sucesso e o bem-estar. A nossa temática da TV Web Rio Brasil até esse presente momento tem sido relativo ou direcionado à saúde mental, ou à saúde também que é dirigida às emoções. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa live, a título de podermos, digamos assim, desenvolver um tema e um assunto bem bacana e atual, atualíssimo, né? Eu posso dizer atualíssimo porque são situações assim muito atuais que estão assim interligadas. Eu quero apenas fazer assim menção da diferença que muitas pessoas fazem a confusão nessa similaridade, né? Sobre a saúde mental e a saúde emocional. E volto a dizer também, pedimos para que você se inscreva no canal, dê o seu like e no final da nossa live, lá embaixo, vai ter um linkzinho que vai estar com todo o panorama do nosso estudo em live, da live em PowerPoint. Você pode clicar lá, abrir o link e naturalmente você pode fazer uso também, tá? Não tem nada de direitos autorais, ele é liberado para que você possa usar. Você pode até ministrar uma palestra aonde você trabalha ou algum lugar que você deseje. Então nós liberamos esse link com todas as matérias aqui desenvolvidas no PowerPoint, que fica bem fácil para que você possa também revisar tudo aquilo que foi falado aqui nessa live. Qual é a diferença, professor Azamor, sobre a questão saúde mental e emocional? Vamos lá, a mental trata do bem-estar em geral, né? E não a presença de doenças, ou seja, a definição mais clara é assim: a saúde mental é um bem-estar que te leva a ter ações, assim, ações boas, ações receptivas na tua mente, coisas que trazem para você um equilíbrio. E as questões emocionais? As emocionais, como você lida com as suas emoções. Em resumo, a saúde mental ela é abrangente, incluindo a saúde emocional. Ou seja, por que é abrangente? Porque sai tudo do centro da mente. Então, ela vai se desenvolvendo dentro de características específicas das emoções, daquilo que o ser humano enfrenta no seu dia a dia. Essa competição, esse mercado aguerrido, um mercado muito competitivo. Então, a emoção ela tem foco diretamente dentro daquilo que você vive e que você gerencia no seu dia a dia. A questão da saúde mental, ela é muito importante ser cuidada, tratada e administrada por você, para que ela não possa criar outros mecanismos que venham desestabilizar-se, como ansiedade, angústia e outros sintomas mais que nós não vamos falar, porque não é o direcionamento da nossa live, do nosso tema neste dia, tá bom? Então eu vou falar para você dos pilares da liderança consciente, e esse será a primeira live dentro de dois temas que nós vamos abranger, sempre dizendo sobre a questão da liderança consciente, relativo e direcionado à saúde mental, tá bom? É você ter o autocuidado, você ter uma comunicação autêntica, você cultivar a inteligência emocional. Você vai perguntar, professor Azamor, tem como eu cultivar essa inteligência emocional? Tem. Nós somos, amados, preste bem atenção nisso, nós somos um grande jardim, plantados e regados. Quem rega somos nós, quem cuida somos nós. A questão do cultivo da inteligência emocional é uma tratativa direcionada a você direta e especificamente, porque muitas vezes nós ficamos na dependência de outros para que possa deliberar, para que possa conversar, para que possa até nos dirigir. E nesse caso, quando nós temos a tratativa da questão dos pilares da consciência, da saúde mental, isso trata diretamente, exclusivamente para cada indivíduo, tá bom? Nós não estamos falando de uma maneira genérica, nós estamos falando de uma maneira direcional e exclusiva para você. A delegação também é outra questão do pilar da liderança consciente. O autocuidado, nós vamos destrinchar aqui um pouquinho para você, é reconhecer e atender às próprias necessidades, liderando com resultados sensíveis e com visão. Por quê? Nós temos que ter visão ampla dentro do contexto da liderança consciente, porque ela mexe também com a consciência daqueles que são liderados, dos nossos colaboradores. Então é muito importante você ter esse autocuidado.
E na segunda live nós vamos abrir um pouquinho mais esse conceito para que nós possamos deixar bem definido e bem explicado, de forma que você possa entender de uma forma objetiva e direta. Aqui eu não trago nada de gestor, obter feedback daquelas pessoas que estão sempre ao nosso redor e colaborando diretamente conosco. Eu trabalhei em chão de fábrica, então eu sei o que é mão de obra direta e mão de obra indireta. E eu trabalhava com mão de obra direta dentro do contexto de uma indústria, de uma multinacional que nós fabricamos equipamentos de eletroeletrônico para as empresas de telecomunicação. Então nós tínhamos um ambiente assim muito pulverizado, né? Um ambiente assim muito complexo de se lidar. Então, como é que era a tratativa para que nós pudéssemos alcançar as metas e os objetivos traçados dentro da indústria? Eu tinha que obter sempre feedback de toda a equipe, e a equipe não era pequena, e nós tínhamos que estar monitorando isso quase que diariamente. É uma tarefa um pouco cansativa, mas ela é muito importante de ser realizada e executada, obtendo respostas e resultados daquilo que está sendo feito. Até porque nós trabalhamos com a exportação. Exportação tem data, tem tudo devidamente previamente preparado. Então você não pode fugir às datas, você não pode fugir os horários do embarque, você não pode fugir, você tem que obedecer isso criteriosamente. Então como é que está essa relação, né? O líder e o liderado? A consciência, agora mais global, a consciência mais efetiva, como é que funciona isso? Então, você tem que abrir esse campo na liderança a fim de que a comunicação ela seja a mais honesta, mais objetiva e que o teu feedback chegue para você a fim de que você possa cuidar, tratar, resolver algumas questões antes que venha fazer com que a situação venha se afunilar, trazendo mais consequências e problemas que incorrem tempo. E como eu disse, no chão de fábrica o tempo é muito precioso. O outro ponto, o terceiro dos pilares da liderança consciente, fala do cultivo da inteligência emocional. Desenvolver habilidade para gerenciar emoções, fortalecer relacionamentos e tomar decisões conscientes é o papel do líder. E a cada dia mais que todas as coisas se desenvolvem, principalmente a questão da tecnologia dentro de uma gestão, nós temos que entender que esse gerenciamento das emoções para fortalecer os relacionamentos, isso cabe diretamente ao líder da sua equipe para que ele possa ter definições mais precisas e mais exatas. O quarto ponto fala da delegação, uma coisa muito difícil para alguns líderes, delegar, distribuir responsabilidades e confiar na equipe. Tem líderes que eu via junto conosco, porque eram vários setores nessa empresa, eles diziam, eu não confio nos meus liderados, então eu tenho que ficar muito de perto. Tá bom, eu entendo perfeitamente esse posicionamento, mas tem momentos dentro da sua gestão de liderança, você tem que confiar aos teus colaboradores que estão ladeados de você. Então, quer dizer, você precisa deles. Então, desenvolver, distribuir responsabilidades e confiar na equipe para promover uma autonomia e um crescimento também individual, isso é muito importante. E que nós possamos sempre reavaliar todos os conceitos para que nós entendamos que as práticas para implementar a liderança consciente é algo assim que tem que ser muito bem definido, muito bem planejado. E às vezes até brinco, uma das coisas mais delicadas para o mercado de um modo geral brasileiro é ter coisas assim previamente definidas e bem estudadas e elaboradas, né? Porque o brasileiro é aquele de última hora, o brasileiro é aquele que quer resolver as suas questões dentro do momento que está ocorrendo e nunca com uma visão prévia e antecipada do que poderia vir a acontecer para que ele já possa ter medidas de soluções, de resoluções para que possa sanar aquele problema. Isso é muito importante, Alessandra, né? No teu contexto de liderança, abranger isso. Trazer o time para aquela sala e falar, bom dia, como vocês estão? Que legal, dormiram bem, acordaram bem, como que está a família, como que está cada um de vocês, vamos para mais um dia. Eu não chegava já falando, gente, olha, a meta de hoje é essa, a gente precisa alcançar isso, isso e isso. Não, meu primeiro passo era o relacional. Depois a gente ia para o racional. Então, quando a gente consegue buscar esse equilíbrio, você cria um ambiente mais saudável. É promover uma cultura de respeito, né? Exatamente. Você consegue trazer a raiz do teu time para você, o teu time se sente mais ligado. Mais perto, né? Mais próximo. Mais perto. E no final de cada ponto de partida ou ponto de alerta que eu fazia questão de falar e colocar na minha agenda isso, não só na parte da manhã, como na parte da tarde, porque tinha também o time da tarde, então eu não abria mão disso. No final eu sempre falava, gente, hoje a minha agenda é essa, essa e essa, mas a minha porta está aberta.
E o que vocês precisarem, a minha prioridade é vocês. Oh, legal, legal. Então, eles sabiam que por mais que eu não estivesse com eles ao longo do dia, eles poderiam vir na minha sala a qualquer momento, porque eu dava essa liberdade e fazia essa comunicação clara e assertiva com eles. Pô, bacana. Eu penso que é um momento construtivo que você está trazendo ali, eles para dentro, e naturalmente você vai ter um ambiente do teu time mais colaborativo. Exatamente. Eu tinha um chefe meu, um diretor, não posso nem falar o nome, mas ele falava o seguinte: na sexta-feira ele mandava o pessoal se preparar, que na segunda-feira nós tínhamos reuniões de toda a chefia, né, da empresa. Ele chamava essa reunião de lavar roupa suja. Até hoje eu não entendo o que era lavar roupa suja dentro de uma empresa, mas era uma reunião extremamente cansativa e improdutiva. A empresa funcionava porque eu sempre falo o seguinte, né? Quem trabalha numa multinacional sabe disso. Uma multinacional, ela anda por si só, né? Ela tem alta rentabilidade, alta lucratividade, ela já tem um mercado aberto, já tem um mercado propício. Então é fácil, é muito mais fácil, né? A organização, todo o organograma da empresa, ele é muito aplicado, muito funcional, mas isso não acontece dentro das empresas nacionais. Então há uma necessidade de nós, brasileiros, dentro do nosso conjunto nacional, elaborar, como você disse, uma cultura de respeito, de colaboração, porque quando a equipe, quando o time se sente valorizado e prestigiado, ele se sente muito mais útil e ele se torna muito mais capaz. A minha sala aqui, na minha empresa, a minha sala da diretoria é aqui do lado. Eu sempre, Alessandra, trabalhei com as portas abertas. Raramente, a não ser que eu tivesse um momento meu pessoal de algumas coisas que eu estava resolvendo, eu fechava a porta, mas fora disso, ninguém batia a minha porta para entrar. Minha porta sempre ficou aberta, ou seja, todos os meus colaboradores, todo o meu time da minha equipe, do Jornal Brasil Peça, tinha acesso diretamente a mim. E também os representantes, os amigos que vinham, clientes, visitar, etc. e tal, sempre, né? Porque tem empresas que você vai, você fica meia hora esperando. Tem lugares que você, para falar com o líder, você fica meia hora esperando um momento para falar. Então, quando você promove essa abertura, está aqui, a criação de um ambiente de trabalho saudável. Então, isso estimula o time a trabalhar mais, ter mais responsabilidade e cuidado naquilo que naturalmente são suas tarefas para que ele possa realizar. E o sétimo aqui fala da celebração de conquista e aprendizados. Reconhecer e celebrar o sucesso da equipe, aprendendo com os erros e desafios. Alessandra, na minha equipe tinha uma coisa legal, todas as vezes que nós batíamos meta, nós saíamos para almoçar, para celebrar. E uma das coisas que eu fazia com a minha equipe, né, com o meu time, como você gosta muito de usar, a terminologia bem usual e aplicada para os dias odiernos, ou seja, os dias de hoje, é muito importante falar desse time e trazer o time para mais próximo possível de você. Então, todos os meus colaboradores, na data do seu aniversário, eu saía com ele ou ela, especialmente para almoçarmos. Escolhia um lugar bacana, legal, mas era uma forma de eu transmitir para ela ou para ele: muito obrigado por você fazer parte do nosso time e você hoje está celebrando o seu aniversário. Nada mais justo do que você esteja aqui conosco, com o teu chefe direto, imediato, almoçando e naturalmente trocando algumas ideias, um bate-papo descontraído. Eu consegui, através de ter uma equipe, né, pessoas assim altamente responsáveis, colaborativas, e a gente construía realmente um ambiente de trabalho saudável e os resultados aconteciam. Isso é muito importante. Eu fazia bastante isso também. Eu gosto de fazer isso. Então, todo aniversário, às vezes, devido à agenda, a gente não consegue fazer. Porque eu tinha um ambiente de 80 funcionários, 9 líderes, 2 supervisores. Se você fosse sair para almoçar com ele, já imaginou, seria 80 aniversários. Não, e às vezes chegava um período que a gente até brincava, o mês de janeiro, inclusive, foi assim. Eram muitos aniversários e era mais de 2, 3 por dia. Então, mas eu fazia questão, eu tinha, como a gente fala, né? Eu gosto de usar esse termo time porque, de fato, a gente não consegue comandar isso sozinho. Eu tinha uma back-office, uma secretária extremamente competente, e ela me lembrava de cada aniversariante. Legal, isso é importantíssimo. E eu fazia uma arte, uma carta para cada um deles. Então, era uma forma de eu me aproximar. E aí a gente tinha um grupo de trabalho onde a gente colocava essa arte com a foto. Eu que escrevia lá, parabéns, muitas felicidades e tudo mais.
E aí eu chamava a pessoa para ir até a minha sala, dava essa carta, parabenizava, agradecia. Legal. E a gente sempre se juntava como um grupo, né, como time, para fazer uma comemoração interna. Legal. Então sempre tinha um bolo, um refrigerante. E aí quando tinha mais de 2, mais de 3, a gente juntava todos na sala de treinamento que a gente tinha. E aí a gente cantava o parabéns e fazia lá. Era um momento assim que eles, quando a gente cria esse ambiente colaborativo, a pessoa quer estar presente no aniversário. A gente, como empresa, a gente tinha o day use, que a gente chamava, que quando era o dia de aniversário, se não fosse algum evento importante, a pessoa poderia estar em casa, a gente tinha esse benefício. E eu ficava muito feliz quando eu chamava a essa pessoa e falava, você consegue folgar no dia do seu aniversário e tudo mais, dentro de um planejamento, e a pessoa falava para mim que não queria. Queria estar dentro da empresa. Eu posso folgar um outro momento? Porque eu gostaria que no dia do meu aniversário eu estivesse aqui. Isso para mim era um ganho, era um presente. Legal. E eu falava isso, eu falei, olha, é o seu aniversário, mas quem está ganhando o presente sou eu, porque para mim é muito importante você estar presente aqui. Legal, né? Então, a gente criava esse ambiente legal, né? Esse ambiente gostoso de estar ali no dia a dia. Ok, que legal. Eu fico alegre em saber disso e eu vi recentemente um vídeo muito legal, porque muitas pessoas não dão valor a essa data especial. Nós estamos tratando também aqui da liderança consciente, tratativa também da saúde mental, que é de grande importância. Então eu trouxe uma frasezinha aqui legal. Com a mente em paz, você vive mais. Com a mente sã, seus liderados, somam mais. Vou repetir. Com a mente em paz, você vive mais. Com a mente sã, seus liderados somam mais. É como você está definindo aqui, né? E eu digo que é o seguinte, esse momento é um momento bem relacional, específico, né? Que se refere a uma relação para uma data específica. Eu estava vendo uma criança agora, num vídeo, e essa criança nunca teve um aniversário na vida, e alguém na sala, ou a professora, descobriu isso. E o que eles fizeram? Os alunos se reuniram, juntamente com a professora, e eles fizeram um bolo, montaram um aniversário para ele na sala de aula. E aquele menino, quando ele chegou, a professora vem entrando com ele, depois de tudo estar preparado, quando ele vê aquela mesa e os seus amiguinhos o felicitando, ele ficou assim, ele não chorou, o impacto dele não foi chorar, ele foi tão impactado que ele ficou assim, tão emocionado, que ele parou na porta e ele não conseguia entrar na sala. E depois, naturalmente, veio as lágrimas, os coleguinhas vieram abraçá-lo. Hoje, alguns não têm um entendimento do valor dessa data especial. Isso é muito importante, muito importante. Quando eu vi aquela criança, eu falei, puxa vida, o que eu fazia e o que eu faço realmente é importante. Porque, às vezes, em determinado momento da nossa história profissional, Alessandra, a gente pensa que aquilo se torna muito comum e muito simplório. Não é. Aquilo é muito importante. A relação de um momento exclusivo, que é do seu aniversário, ele é muito de valor. E como você falou desse seu colaborador que fazia parte do seu time, eu prefiro estar aqui trabalhando nesse dia. Talvez ela se sentia ou ele confortável estar profissionalmente batalhando, cumprindo suas metas, seus objetivos ali, satisfeito por estar naquele dia trabalhando. Porque há um valor também a questão do trabalho, né? Porque muitas pessoas hoje buscam uma ocupação profissional e não têm. Então, essa pessoa trouxe um valor muito grande, tipo assim, é um dia especial e eu vou estar num lugar especial, vou estar trabalhando e produzindo. Muito bacana. Aqui eu vou entrar na parte de um gráfico que eu deixo também no PowerPoint, que recomendo você dar uma olhadinha. Naturalmente, eu traço alguns percentuais, que eu sempre trabalhei com percentuais em tudo que eu fiz, né? Tudo que eu faço. Então, eu montei aqui dentro da minha objetividade profissional, de relacionamentos, de liderança, de uma liderança consciente, e eu coloquei aqui dentro desses 8 aspectos alguns percentuais que diz respeito, por exemplo, à comunicação. Eu coloquei aqui um percentual dentro da minha visão, ela tem que ser em torno de 20% a 25%. Respeitabilidade é uma coisa muito importante dentro da consciência colaborativa também. Eu coloquei 11%. Ter um feedback construtivo também em torno de 10% a 20%. Um equilíbrio, ou seja, trabalho e vida. Trabalho e vida por quê?
a pessoa não pode se exaurir trabalhando e também na vida pessoal. Porque eu não sei se acontecia contigo, mas segunda-feira eu tinha bastante faltas. Muitas faltas, muitos atestados, desnecessariamente, comprovadamente. Então, para nós que trabalhávamos na indústria nessa época, era realmente complicado, porque uma pessoa fora da nossa equipe, do nosso time, ela era importante na sua produção para que pudesse ter o somatório final. Então, a gente tem que entender que o equilíbrio no trabalho e na vida pessoal é muito importante, porque tem pessoas que chegam num determinado momento, né, final de semana, e querem fazer tudo que não fizeram durante de segunda a sexta-feira. Então, essa relação também, ela tem que ter um equilíbrio. E eu sempre trago para nós, sabe, Alessandra, a questão da vivência profissional brasileira, porque o brasileiro precisa aprender, caminhar e conhecer mais a sua aplicação no contexto profissional. O Brasil é um país que poderia ter uma produtividade muito maior do que ele obtém a nível de negócios, a nível de indústria, e não tem por falta de um critério mais definido na mente daquele colaborador, daquele que faz parte do time. Mas o mais importante dizer, que está falando aqui, nosso tema fala da liderança consciente, é o líder ter essa consciência e despertar nos liderados a mesma consciência e a mesma objetividade, a mesma importância e a mesma finalidade, que todos ali estão num conjunto só. Todos ali que, se fosse colocar um novo nome, colocaria o nome da empresa, né? Tirando as suas funções. Então, a responsabilidade de que cada um tem em relação à sua empresa, que está ali com as portas abertas para que você possa trabalhar, produzir e trazer resultados. O mercado corporativo é esse, é o mercado competitivo, mas ele busca exclusivamente, direcionalmente, resultados que sejam positivos, né? Reconhecer valores e um ambiente saudável, como você bem definiu. E também tem uma coisa, Alessandra, que eu vou falar mais aprofundadamente na outra live, que fala sobre o desenvolvimento profissional. A gente precisa entender, como líderes, que os colaboradores que fazem parte de um grande time precisam se desenvolver profissionalmente, mais tecnicamente, para que possam trazer mais resultados profissionais. Como nós podemos fazer isso? Por exemplo, nessa empresa que eu tive uma experiência muito vasta, muito boa, periodicamente nós éramos enviados para fazer cursos de aperfeiçoamento, de treinamento, de qualificação. Eu fiz bastante curso, fiz curso na Fundação Getúlio Vargas, fiz curso de especialização técnica, para que nós pudéssemos exercer também uma função de liderança técnica, uma liderança mais direcionada naquilo que é chamar a equipe para perto para produzir, mas com conhecimento técnico também, que é muito importante, e eu vejo pouca participação e pouca interação nesse contexto. Então, é importante nós destacarmos isso, porque chega um determinado momento na história de todos, sem exceção, que a gente se torna muito limitado, porque aquilo que nós aprendemos sempre tem um gerenciamento ou uma novidade no mercado, e nós precisamos estar o mais antenado, o mais preparado e o mais qualificado para exercer as nossas funções e, por conseguinte, obter o quê? Resultados bons, plausíveis, a fim de que toda equipe e empresa possam celebrar e dar continuidade na sua vida profissional. Bem, o nosso bate-papo foi esse hoje. Que bom ter a Alessandra Marques aqui, uma jovem competente, trabalhou aí dentro de uma empresa no mercado competitivo demais. Quando eu olho para aquelas marcas, muito competitiva, que é uma guerra. Manhã, tarde e noite. Então é bem cansativo, mas naturalmente é muito gostoso também trabalhar dentro desse mercado competitivo, e quando a gente obtém resultados, a gente celebra, porque temos que celebrar mesmo, porque é uma vitória, é uma escola que traz para nós resultados e vitórias. Alessandra Marques, muito obrigado pela tua presença aqui na nossa live nesse dia. Espero contar com você aqui outras vezes, né, para que você até possa expor os teus planos na questão da efetiva liderança corporativa ou a outra denominação que você já definiu aqui, para que a gente tecesse sempre esse comentário e fazermos aqui uma live com propósito, né? Definir propósitos para que nós possamos ajudar aqueles que nos assistem, colaborar e contribuir de alguma forma. Depois nós vamos liberar o nosso chat também dentro de mais algum tempinho, para que você possa fazer suas perguntas naturalmente também. Nós vamos tentar aqui, né, não aprofundadamente, mas de uma maneira assim, bem objetiva e clara, fazer uma mentoria para muitos jovens
que precisam de orientação profissional e não têm. Às vezes dentro de casa, às vezes é onde as pessoas estão, não consegue trazer essa elaboração, e nós também vamos tentar fazer de alguma forma aqui mais claro e objetivamente possível uma mentoria para que nós possamos ajudar e encaminhar você para o mercado de trabalho a fim de que você tenha sucesso. Abriu uma porta de um emprego, de um trabalho, você saber valorizar e como você poderá se fazer bem para produzir, ter resultados e, naturalmente, você manter o seu emprego com uma qualidade de serviço que você vai exercer e apresentar. Obrigado, até a próxima live. Deus te abençoe.